Esclarecimento. Os sonetos que constituem motivo e tema deste opúsculo foram comunicados, conforme dissemos na apreciação, pelo espírito de Boccaccio através do incomparável lápis do conhecido médium Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais. Conheceram essas luminosas mensagens em uma noite do dia 25 de novembro de 1946, com o seguinte aviso do Guia dos Trabalhos: agora, fiam concentração, porque vamos receber uma lembrança de um espírito que há muito de 100 anos não se comunica com a Terra. Isso foi em sessão pública do Grupo Espírita Luiz Gonzaga. Aquele pedido de concentração justifica-se pelo fato de que o médium trabalhava enquanto nosso prezado confrade Ismael Gomes Braga, a quem o guia Emmanuel incumbira de presidir a sessão, explanava trechos de O Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Foi então recebido o primeiro soneto desta série de 12, em noites consecutivas. Boccaccio, em espírito, ditou as outras produções, sendo 4 em sessões públicas e as demais em círculo reduzido. Iniciada 25 de novembro, a série terminou dia 6 de dezembro. Não durante a escrita de cada soneto mais de 3 minutos. Isso depois de trabalhos estafantes. Observamos por especial que todos os sonetos traziam a assinatura do poeta, se não perfeita, pelo menos tão próxima quanto possível, mas sem sombra de dúvida sabe o seu verdadeiro autor. Após o primeiro soneto, comunicou o guia que o poeta voltaria ainda 9 vezes para o mesmo fim. Ao nosso irmão Ismael Braga, o médium entregou essa primeira composição com as palavras: Boccaccio manda entregar-lhe como lembrança. Aquele nosso confrade pede, porém, que o número de tais mensagens seja elevado para 12, por ser este o número místico do cristianismo. Responde o poeta que tem permissão somente para 10. Descida à terra, que, no entanto, poderia solicitar a alteração desse plano, informando oportunamente sobre esse pedido. 2 dias depois, mais tarde, informou que aquele confrade fora atendido e que pretendia escrever o último soneto a respeito de Deus. Esta promessa foi cumprida, conforme se lê no soneto 12. Não sei por que Ismael Braga, com o nome consagrado e querido por todos os títulos, não quis apresentar a público essas joias do magnífico hermano. Faço eu, também não sei bem por quê. O fato é que não podiam tais preciosidades permanecer na sombra de um escrínio, como não se mantém a luz debaixo do alqueire. Não são esses sonetos do além meras palavras soltas ao vento, puros devaneios de poeta que sonha ou de cantor cuja alma flamejante extravaga em arroubos de encantamento. Constitui, ao contrário, matéria substanciosa, desenvolvida segundo um plano sábio. Essa matéria é a própria doutrina espírita, e esse plano é o quadro vivo da natureza, no que tange a criatura humana. O que ora nos deixou o ilustre príncipe da métrica não foram simples rimas, mas férias dos nossos espíritos. Deleita-nos, mas faz-nos meditar. Conduz-nos a refletir, mas sem a fadiga de severa filosofia. Tudo o que é belo nos enleva. E se a poesia tem a princípio a faculdade de nos transportar acima da terra a terra,
Os presentes versos do magistral Vate voe impelem a região do incognoscível. Acompanhemo-lo, pois, em altitude de prece, como convém a quero se exalce do reino mísero da sombra ao país da eterna luz. Para melhor apreensão do conceito emitido em cada soneto, desenvolvê-lo-emos em prosa, logo a seguir. Termos menos vulgares, quais os de entidades mitológicas e outros, tão do gosto do poeta, quando entre nós terão seu significado num glossário. No fim da obra, esses termos representam mais um testemunho da autoria dos versos ora publicados, se não bastara o estilo inconfundível do Patrício de Camões. O conjunto forma verdadeiro curso do Espiritismo, que pela forma aqui oferecida aprendemos muito mais facilmente, pois é sabido que o verso se guarda na memória muito melhor do que a prosa. Verá efetivamente o leitor tratados os pontas altas da doutrina espírita, que digo eu, dos ensinamentos do mestre entre os mestres, a saber, a submissão à dor, contra a qual o homem terrestre se revoltou e ainda se rebela, o combate aos vícios de toda sorte, concupiscência, vaidade e orgulho que nos afastam da espiritualidade, a sobrevivência do espírito e sua possibilidade de comunicar-se conosco, o destino da alma e do corpo, a aplicação da inteligência somente para o bem, o triunfo sobre a morte e sobre o próprio horror, que esta em geral infunde ao homem pela prática de virtudes, o prêmio aos vencedores que seguiram os seus geados mandamentos do eleito missionário. Não lhe esquece fazer sublime rogativa à Imácula Filha do Eterno, louvando-a para ter-lhe estendido os braços em doloroso transe. Deste modo, o poeta nos conduz a um dos pontos máximos do cristianismo, o reconhecimento dos benefícios, o qual, quando dirigidos aos nossos maiores, nada mais é do que uma das modalidades da prece. Ensina-nos, pois, a necessidade da prece para o cumprimento das instruções cristãs. E termina com um admirável hino ao Criador, em um gesto de grandíloqua humildade, na impossibilidade de louvar tão majestoso ser, por deficiência de expressão, brada contrito e empolgado, glorifique-te o amor com que a terra dirigiu o Onipotente, e seguinte súplica. Tal grito da alma, não há de duvidar, é de um espírito quintessenciado, desse mesmo agora mais envolvido, que da terra dirigiu ao Onipotente a seguinte súplica: Ó Deus, ó Rei do céu e do amor da terra, pois só me restam lágrimas e clamores. Suspende os teus horríssonos furores, o corisca, o trovão, que tudo aterra. Nos subterrâneos cárceres encerra os procelosos monstros berradores, que enchendo os ares de infernais vapores, parece que entre ai travaram guerra. Para nós, compassivo, os olhos lança, perdoa ao fraco lenho, atende ao pranto dos tristes que em ti põem sua esperança. As densas trevas despedaçam o manto, faze, em sinal de próxima bonança, brilho no etéreo, tope o lustre santo. E o Eterno o atendeu.
do livro Voltei. Capítulo final. Francisco Cândido Xavier, Federação Espírita Brasileira.